Olá, muito bom dia, muito bom dia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós iremos, neste momento, fazer uma live. Eu espero que vocês compartilhem com outras pessoas, coloquem coraçõezinhos aí. Eu vou trazer um estudo sobre ser cristão, ser discípulo e rejeitar a religião vazia. Uma análise bíblica e prática da fé cristã, doutor em teologia, Nelson Alves de Andrade. Deixa eu mostrar aqui a capa do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Está aí, ó. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. E vamos aqui falar sobre este assunto tão maravilhoso. É um estudo bíblico, teológico e prático. Vamos à introdução do nosso assunto. Deixa eu aumentar a letra aqui. Ser cristão vai muito além de pertencer a uma religião ou frequentar uma igreja, porque as pessoas pensam que você frequentando uma igreja, estando debaixo de uma placa de denominação, você é cristão. O cristianismo é, antes de tudo, um relacionamento vivo com Jesus Cristo, fundamentado na fé, na transformação interior e no compromisso com os ensinos bíblicos. Quando eu falo de transformação interior, eu não estou falando de transformação externa. Antes a pessoa não pintava o cabelo, aí não pinta mais, não usava barba, ou seja, usava barba, não usa mais, porque tem algumas denominações eclesiásticas que proíbem usar bigode, proíbem usar barba, proíbem usar brinco, proíbem uma série de situações. Proíbe jogar futebol, proíbe assistir televisão. Ainda mesmo com tanta evolução, com tantas coisas, existem pessoas ou igrejas, né? Eu não diria igrejas, denominações, associações com preceitos humanos, com regras humanas, e as pessoas elas vivem debaixo desse legalismo. Jesus não chamou pessoas para apenas seguirem regras, mas para segui-lo. É claro que no Sermão da Montanha nós temos ali o verdadeiro estatuto de um cristão autêntico, de um cristão real. E Mateus capítulo 16, versículo 24, diz que se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz seria uma outra live, mas cruz significa renúncia, vergonha, sofrimento, etc. Em um tempo marcado pela intensa pluralidade religiosa e crescente superficialidade espiritual, torna-se cada vez mais necessário refletir sobre a autenticidade da fé cristã. Muitos se identificam como cristãos, participam de atividades religiosas e professam crenças bíblicas, mas nem sempre demonstram na prática um compromisso real com os ensinamentos de Jesus Cristo. Esse cenário levanta uma questão super fundamental. O que significa de fato ser cristão? E ainda mais, qual a diferença entre apenas professar a fé e viver como um verdadeiro discípulo de Cristo? No desenvolvimento desse estudo, eu vou falar sobre o que é ser discípulo e o que é ser cristão. A Bíblia revela que o cristianismo não se resume a uma identidade religiosa ou a observância de rituais. Jesus chamou pessoas para segui-lo, aprender com ele e viver de acordo com os seus princípios, mesmo quando isso exigia renúncia, sacrifício e transformação profunda da vida. Nós podemos conferir isso com Mateus capítulo 16, versículo 24, e Lucas capítulo 14, o versículo 33.
Assim, o discipulado não é um complemento opcional da fé cristã, mas o seu próprio coração. Ao longo da história, a religião, quando desvinculada de um relacionamento genuíno com Deus, tornou-se vazia. Nós vamos falar aqui sobre a religião vazia. Tornou-se formalista e muitas vezes contraditória aos valores do reino. O próprio Cristo, ele confrontou duramente a religiosidade hipócrita de sua época, denunciando uma fé baseada em aparências, tradições humanas e discursos piedosos, mas carente de amor, justiça e misericórdia. Mateus capítulo 23, 27 ao 28 está bem claro sobre isso. Mateus 15, 8. E diante desse contexto, este estudo propõe uma análise bíblica e prática sobre três pilares essenciais da fé cristã: ser cristão, ser discípulo e rejeitar a religião vazia. Observem aí que no desenrolar desse estudo, eu estarei inserindo esses três pilares. Busca-se demonstrar que o cristianismo autêntico não se fundamenta apenas na confissão verbal da fé, mas em uma vida transformada, marcada pela obediência à palavra de Deus, pelo amor ao próximo e pelo compromisso com a missão de Cristo no mundo. Portanto, refletir sobre o cristianismo autêntico é refletir sobre o chamado de Jesus para uma fé viva, profunda e coerente. Uma fé que não se limita aos templos, mas que se manifesta no caráter, nas escolhas e na missão diária do verdadeiro discípulo. Mandem coraçõezinhos aí, pessoal, compartilhem com outras pessoas. O significado da palavra cristão. A palavra cristão aparece pela primeira vez em Atos, capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão significa seguidor de Cristo. Não é apenas um estilo religioso, mas uma identidade espiritual. Vejamos o fundamento do cristianismo. O fundamento do cristianismo é o próprio Cristo, é Jesus Cristo. Ser cristão é crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz pelos pecados da humanidade, ressuscitou, ele ressurgiu ao terceiro dia. É o único caminho para Deus. João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único intercessor, ele é o único caminho, a única verdade, o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, não há outra solução, não há outro caminho. E Jesus, ele ensinou a experiência do novo nascimento. Ele ensinou que é necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 e o versículo 3. Aí nós temos o novo nascimento, que é justamente entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, seguir os seus caminhos e ter uma vida realmente completamente transformada, obedecendo os seus mandamentos. O novo nascimento, a pessoa se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus, entrega a sua vida a Deus, obedece os mandamentos e recebe o Espírito Santo. Ser cristão é viver em obediência à palavra. O cristão verdadeiro ama a Deus. Ama a Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ama o próximo. E o próximo não é aquele que está perto de nós, não somente aquele que está perto de nós, mas também aquele que está distante. Vive segundo a Bíblia. Busca a santidade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, o versículo 15.
A fé cristã ela não se baseia em teoria, mas na prática. Vejamos aqui o caráter do verdadeiro cristão. A Bíblia mostra que o cristão deve refletir o caráter de Cristo, que é a humildade, o amor. Jesus não era arrogante. E a maior lição de humildade que nós temos em Cristo é quando ele cinge-se e lava os pés dos discípulos. Lavou os pés do próprio inimigo dele, que era Judas. E Jesus sabia, mas não rejeitou, não o excluiu. O amor é a identidade do cristão, o perdão. Jesus na cruz do Calvário expressou a maior lição de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A justiça, a mansidão, a misericórdia. O maior exemplo de amor e misericórdia está na parábola do bom samaritano. E a maior lição de perdão está na parábola do filho pródigo. E Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual é a missão do cristão? Todo cristão ele é chamado para anunciar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ser cristão é ser luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5 e o versículo 14. O cristianismo, queridos, não é uma religião vazia. Jesus combateu a religiosidade sem transformação. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Marcos capítulo 15, versículo 8. Ser cristão não é apenas ir à igreja. Não é apenas usar a Bíblia. Não é apenas falar de Deus. Ser cristão é viver Cristo. É refletir Cristo. É seguir Cristo. Vejamos aqui o cristão em a vida diária. O cristianismo se manifesta na família, no trabalho, na sociedade, nas escolhas morais e no trato com o próximo. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, o cristão autêntico, ele manifesta a sua identidade em todos os antros da sociedade. Ser cristão é ter uma nova identidade, é viver pela fé, é caminhar com Jesus, é caminhar com Cristo, é refletir o amor de Deus em tudo aquilo que ele faz e esperar a vida eterna. O cristianismo é uma jornada de transformação, não apenas uma crença. Cada dia nós somos transformados, cada dia nós vamos vivendo uma nova experiência com o Senhor e vamos mudando o nosso estilo de vida. E aqui as referências bíblicas, que é a Bíblia Sagrada, Almeida Revista Atualizada, João capítulo 3, Mateus capítulo 5, Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5 e Efésios capítulo 2. O que é uma religião vazia? A expressão religião vazia descreve uma fé sem transformação, sem relacionamento com Deus e sem frutos espirituais. É uma religiosidade baseada em aparências, rituais e discursos, mas sem mudança real de vida. A pessoa apenas obedece regras, apenas obedece preceitos, mas ele não tem, na realidade, a vida divina dentro dele. Jesus confrontou esse tipo de fé. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe, muito distante. Mateus 15, 8. Vejamos aqui o conceito bíblico de religião. A Bíblia não condena a religião em si, mas condena a religião sem essência.
Tiago define a verdadeira religião. A religião pura e imaculada para com Deus é esta, observem. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, e o versículo 27. Logo, a religião verdadeira, ela envolve amor prático, envolve ação. Não adianta estar dentro de um templo, em cima de um púlpito, e não exercer o verdadeiro amor. É ter um compromisso real, é ter uma vida transformada, é ter um relacionamento com o Senhor. Aplicaram-me uma sentença esses dias, dentro do sistema religioso. Ninguém veio me visitar. Ninguém veio. Mas você é pastor, mas eu sou humano. É por isso que hoje eu prego realmente que eu não estou dentro de um sistema. Estou procurando, se estou, entre aspas, estou procurando cada vez mais sair. Porque eu não quero legalismo para a minha vida. Já fui legalista porque vivi em um ambiente legalista. Mas hoje eu não sou mais. Ser cristão, queridos, não é viver dentro de um sistema legalista, mas é procurar amar a todas as pessoas, compreender a todas as pessoas. E eu estou buscando fazer isso. O que caracteriza uma religião vazia? Uma religião vazia é marcada por aparência sem transformação. A pessoa parece religiosa, mas não vive o que prega, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, segundo Timóteo 3:5. São rituais sem coração, cumpre tradições, mas sem fé genuína. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15 e o versículo 9. É palavra sem prática. Conhece a Bíblia, mas não vive. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago capítulo 1, versículo 22. É a religião sem a ação do amor. Falta misericórdia, perdão, compaixão. Aí chama a pessoa e de repente aplica uma sentença, nem sabe o que está acontecendo, nem sabe a história. E a Bíblia diz que ainda que eu tivesse toda a fé, mas não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 2. E nós temos aí os fariseus, que é um exemplo clássico da religião vazia. Jesus criticou duramente os fariseus. Sois semelhantes a sepulcros caiados. Mateus capítulo 23, versículo 27. Eles conheciam a lei, oravam em público, jejuavam, ensinavam o povo, mas faltavam humildade, amor, justiça e misericórdia. Vejamos aqui a religião vazia e a fé viva. A religião vazia tem um foco na aparência. A fé viva foca em transformação. A religião vazia tem rituais externos. A fé viva é uma mudança interior. A religião vazia apresenta apenas o discurso religioso. A fé viva apresenta uma vida cristã prática. A religião vazia é a tradição sem fé. E a fé viva tem um relacionamento com Deus. A religião vazia não tem frutos. A fé viva produz frutos espirituais. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Vejamos aqui o perigo da religião vazia. Afasta pessoas de Deus. Produz hipocrisia. Gera escândalos. Enfraquece a fé e leva ao engano espiritual. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Mateus capítulo 7, o versículo 21. Como evitar a religião vazia? O caminho é arrependimento sincero, relacionamento com Cristo, vida de oração, obediência à palavra,
amor ao próximo, frutos do Espírito. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Religião vazia é fé sem vida. O cristianismo verdadeiro é vida com Cristo. Não basta apenas falar de Deus, é preciso viver Deus. Não basta conhecer a Bíblia, é preciso obedecê-la. Aqui nós temos Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 15, capítulo 23, Tiago capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 1. E o capítulo 13, né? Capítulo 13. Vejamos a diferença entre ser cristão e ser discípulo. Uma análise teológica e prática. Na linguagem comum, cristão e discípulo muitas vezes são usados como sinônimos. Biblicamente, porém, há diferenças importantes entre os dois conceitos. Todo discípulo é cristão, mas nem todo cristão vive como discípulo. O que é ser cristão? Cristão significa seguidor de Cristo. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vejam bem, os discípulos já eram discípulos. Atos capítulo 11, versículo 26. E ser cristão envolve crer em Cristo, crer em Jesus, confessar a fé, pertencer à fé cristã e ter uma identidade religiosa. O cristão é alguém que professa a fé em Cristo. O que é ser discípulo? Discípulo significa aprendiz, seguidor, comprometido. Mateus 16, 24 diz, se alguém quiser ou quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo envolve renúncia, envolve obediência, aprendizado contínuo, diário, transformação de vida, missão. Qual é a nossa missão? O discípulo não apenas crê, ele vive o ensino de Jesus. Vejamos aqui a diferença principal. O cristão, ele crê em Cristo. O discípulo, ele segue a Cristo. O cristão, ele tem uma identidade. O discípulo, ele tem um estilo de vida. O cristão, ele tem confissão. O discípulo, obediência. O cristão, ele tem a fé declarada. E o discípulo, ele tem a fé praticada. O cristão, ele tem pertencimento. O discípulo, além de pertencimento, ele tem compromisso. Cristão é quem acredita. Discípulo é quem vive como Jesus viveu. Exemplo bíblico. Muitos seguiam Jesus como admiradores. Muitos creram no seu nome vendo os sinais. João capítulo 2, versículo 23. Mas Jesus exigia mais do que admiração. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 38. Vejamos aqui o custo do discipulado. Ser discípulo custa algo, renunciar a si mesmo, priorizar a Cristo, mudar hábitos, enfrentar oposições, e nós enfrentamos dia após dia, momento após momento. Qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Cristianismo nominal é fácil, queridos. Discipulado é exigente. Qual é o fruto do discipulado? O discípulo produz frutos espirituais, e nós vemos isso em Gálatas capítulo 5. Vive em santidade, serve ao próximo, faz outros discípulos e de fazer discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Isso aí é para todos nós. Por que muitos são cristãos, mas poucos discípulos? Por que isso?
porque querem os benefícios, não o compromisso. Muitas pessoas vão à igreja porque querem alcançar uma bênção financeira, uma prosperidade, uma cura, mas simplesmente vão, recebem e nunca mais frequentam ali aquele ambiente. Buscam bênçãos, eles não buscam transformações. Eles estão atrás da mercadologia da fé. Gostam de Jesus, mas não da cruz. Admiram, mas não querem viver uma vida de sacrifício. E Jesus disse, entrai pela porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Com aplicação prática quanto a isso, ser cristão é o começo. Ser discípulo é o foco, é a meta, é o objetivo. Cristianismo sem discipulado vira religião vazia. Discipulado gera vida transformada. E Jesus não chamou pessoas para serem apenas cristãos. Ele chamou pessoas para, além de cristãos, serem discípulos. Segue-me. Mateus 4 e 19. Vamos aqui às nossas considerações finais. Ao longo deste estudo, ficou claro, ficou evidente que o cristianismo autêntico não pode ser reduzido a uma simples identidade religiosa, a práticas ritualistas ou a declarações de fé desprovidas de compromisso. Ser cristão à luz das Escrituras implica mais do que crer em Jesus. Implica seguir Jesus. O discipulado é a expressão viva da fé genuína, marcada por obediência, transformação de vida e alinhamento com os valores do reino de Deus. A distinção entre cristão nominal e o verdadeiro discípulo revela um dos grandes desafios da fé contemporânea: a substituição da espiritualidade profunda por uma religiosidade superficial. A religião vazia denunciada por Jesus continua presente quando há aparência sem essência, quando há palavras sem prática e culto sem coração. Tal religiosidade não produz frutos espirituais, não transforma o caráter, não reflete o amor de Cristo ao mundo. O discipulado, por sua vez, exige renúncia, compromisso e perseverança. Seguir a Cristo implica carregar a cruz. Seguir a Cristo implica renúncia diariamente, carregar a cruz diariamente, submeter-se à palavra de Deus e viver de forma coerente com o Evangelho. Mesmo diante das pressões culturais, sociais e morais, o verdadeiro discípulo não busca apenas benefícios espirituais, mas deseja refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da sua vida. Além disso, a fé autêntica, ela manifesta-se por meio do amor ao próximo, da prática da justiça, da misericórdia e do testemunho fiel. A vida cristã não se limita ao espaço eclesiástico, mas se expressa na família, no trabalho, na sociedade e nas decisões cotidianas. O cristianismo verdadeiro é vivido no ordinário da vida, com integridade, com humildade e compromisso com a missão. Conclui-se, portanto, que o chamado de Cristo permanece atual, não para formar apenas religiosos, mas discípulos. Não para criar admiradores, mas seguidores. Não para produzir aparências, mas transformação. O cristianismo autêntico é uma fé viva, profunda e comprometida. Uma fé que rejeita a religião vazia e abraça o discipulado verdadeiro. E que este estudo, na realidade,
eles tenha servido, ele sirva para aqueles que ainda irão assistir, como convite à reflexão, à renovação espiritual e ao compromisso sincero com a fé, com uma fé que glorifique a Deus, não apenas em palavras, mas sobretudo em vida e vida com Cristo. Que Deus possa abençoar a todos vocês de uma forma toda especial. Aqui eu tenho as referências das consultas, a Bíblia Sagrada, a Revista e Atualizada, João Ferreira de Almeida, Discipulado, Dietrich Bonhoeffer, o Sermão do Monte, uma exposição de Mateus 5 ao 7, D.A. Carson, Teologia Sistemática de Wayne Grudem, A Cruz do Rei, Timothy Keller, O Evangelho segundo Jesus, John MacArthur, Em Busca de Deus, John Piper, O que é Fé Transformada, R.C. Sproul, Cristianismo Básico, John Stott, o Discípulo Radical, John Stott, Conhecimento do Santo, A.W. Tozer, Comentário Bíblico Expositivo, W. Warren Webster. Então, pessoal, aqui foi uma pesquisa, um assunto maravilhoso, mostrando sobre o discipulado, mostrando sobre a religião vazia, mostrando o que é ser cristão, o que é ser discípulo. E o tema central foi cristianismo autêntico, ser cristão, ser discípulo e rejeitar a religião vazia. Uma análise bíblica e profunda da fé cristã. Eu espero que você tenha compreendido aí o nosso estudo, o nosso ensinamento, e que você tenha um domingo feliz, maravilhoso, na presença do Senhor. Muito obrigado a vocês que nos seguiram aí, ou vocês que nos seguem pelo TikTok. Que Deus abençoe a cada um. Um grande abraço para todos. E vamos lutar para ser discípulos do Senhor Jesus.